Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. A discussão que vamos aqui ter hoje pode ser ultrapassada claramente pelos acontecimentos do dia sobre o Brexit. E nunca é demais lembrar e dizer aqui que o PSD, ao longo destes 4 anos, procurou ter sempre uma posição muito construtiva, aliás, tão construtiva até que o Governo não cumpriu grande parte daquilo que nós propusemos que se fizesse, e nessa posição também Portugal enfrenta este desafio, naquilo que cabe a si poder fazer, um bocadinho ao pé coxinho. Ou seja, se compreendemos que o papel de Portugal na negociação do acordo com o Reino Unido é importante, mas não é crucial, no que diz respeito àquilo que nós podemos fazer do nosso lado, a verdade é que o Governo não o tem feito como nós entendíamos que devia fazer. E por isso é importante hoje aqui recordar isso, recordar que em 2017 o PSD propôs e esta Assembleia aprovou a realização de um estudo sobre o impacto do Brexit em Portugal e que nunca foi feito, aliás o único que foi feito depois foi da CIP e infelizmente demorámos muito tempo a chegar a essas conclusões e mais uma vez também ao nível do reforço dos consulados, em particular no Reino Unido, Portugal não reagiu da forma que nós esperávamos, quer ao nível das permanências consulares, que o aumento não foi assim tão significativo, e finalmente só agora é que, ao que parece, vai ocorrer o alargamento do consulado em Londres, como já há muito se defendia. Mas, mais uma vez, nesta matéria e naquilo que nós podíamos prevenir, o Governo faz, em cima da hora e atrasado. Esta semana ficámos também a saber que ia haver um reforço de pessoal nas autoridades aduaneiras e que, mais uma vez, também, face àquilo que era expectável e necessário, esse trabalho é feito em cima da hora, não diria em cima do joelho, mas poderia ter sido feito muito mais cedo para estarmos mais preparados para dar resposta àquilo que nós não desejamos que seja um caos, mas que pode criar muitos problemas para os portugueses e para as empresas portuguesas. Sr. Ministro, isto é aquilo que nós discordamos e é aquilo que nós avisámos a tempo, não foi há uma semana, não foi há um mês, foi em 2017, e portanto é muito importante para nós salientar estas diferenças, porque esta é a abordagem diferente que nós teríamos feito e que o Governo, ao contrário do que nós recomendámos, não fez, como tem vindo a ser habitual em muitas outras matérias. No essencial, o PSD está de acordo. O importante era o Reino Unido não sair, o importante é proteger as nossas comunidades nestes países, o importante é garantir os direitos destas pessoas e o importante também é evitar uma saída. É daqueles casos em que nós podemos dizer que o pior de tudo é uma não solução. Há casos que há uma não solução é pior do que uma má solução. Neste caso em concreto, uma não solução, um não acordo é pior para toda a gente e ninguém deseja isso. E tendo em conta desta informação que prestou e que nós já sabíamos de alguma forma que a reunião de Coreper tinha sido adiada ou atrasada para hoje, a pergunta que eu lhe faço é, tendo em conta os sinais que existem, tendo em conta que o Governo britânico marca uma reunião para hoje à tarde, tendo em conta que a reunião de Coreper é mais tarde do que é habitual, a pergunta é, a expectativa é que possa haver um acordo ou que possa haver uma novidade hoje boa para todos nós, que imagino que o Sr. Ministro já tenha essa informação. Não podia fechar este dossiê sem falar, obviamente, dos nossos imigrantes. Hoje é um dia importante para a comunidade que vota no estrangeiro. O Sr. Ministro é candidato, vários deputados que aqui estavam são candidatos, e não podíamos deixar de assinalar aquela que foi uma boa ideia, uma boa iniciativa, mas que foi gerida com os pés, foi incompetente, não é da sua direta responsabilidade, que não organiza o processo eleitoral, mas tem uma responsabilidade no estrangeiro. Aquilo que está a acontecer com o processo de votação dos portugueses que votam no estrangeiro é um embaraço, revela incompetência e, sobretudo, será até humilhante para os milhares de portugueses que não puderam votar. Eu reafirmo, é uma boa ideia mal concretizada, não preparada, que não mereceu o acompanhamento devido nem a competência exigida para garantir que toda a gente podia votar em condições. Houve até casos em que se revela verdadeiro amadorismo e displicência na forma como este processo foi instruído. Digamos que os nossos imigrantes não mereciam tamanha incompetência e desfaçatez. E aqui o Governo é responsável também e tem a sua responsabilidade por isto. Sr. Ministro, antes de ir ao quadro financeiro plurianual, uma pergunta e uma mensagem sobre a questão da Turquia. Nós conhecemos e sabemos que a posição do Governo português foi de se colocar ao lado da posição da União Europeia. Aquilo que nós criticamos
é a posição da União Europeia não ser tão forte quanto nós desejaríamos, sobretudo, quer quando se previa que isto podia acontecer perante uma anunciada saída dos Estados Unidos, perante uma não alternativa, um plano alternativo para garantir esta proteção e, sobretudo, também a União Europeia ter anunciado que parava com a venda de armas à Turquia parece-nos frouxo e, sobretudo, face àquilo que era exigido e face àquilo que é a posição política liderante nesta matéria, no exemplo que dá da União Europeia, ficou muito aquém das expectativas. Esperávamos mais da posição comum e esperávamos também mais alguma coisa da posição do Governo português e é por isso que eu lhe pergunto se o Governo português e os canais diplomáticos tomaram mais alguma iniciativa no plano bilateral relativamente ao embaixador, por exemplo, turco, se foi chamado, se foi ouvido, se Portugal foi mais veemente ou não do que aquilo que foi feito publicamente pela União Europeia. Sobre o quadro plurianual, Sr. Ministro, temos aqui um histórico que eu também lhe quero relembrar. O PSD aqui muitas vezes chamou a atenção para a questão da coesão e para o facto deste Governo ter abandonado politicamente o impacto, o empenho no grupo da coesão. Andamos a alertar para isto há 4 anos consecutivos. O resultado viu-se na primeira proposta. Ficamos contentes por saber que o Governo prefere aproximar-se do valor do Parlamento Europeu e não daquele que é proposto pela Comissão, mas há aqui um assunto que nós temos que esclarecer, Sr. Ministro. É do conhecimento geral que a comissária que tinha a pasta da coesão era provavelmente a pior comissária de todas na equipa que ainda está em funções. O único momento de grande protagonismo que teve terá sido o vídeo que gravou para a campanha do felizmente já não ministro Pedro Marques para o Parlamento Europeu. Temos a convicção que a atual comissária portuguesa é muito melhor do que a comissária Cretu e é muito mais competente nesta matéria. Mas nós queríamos esclarecer aqui um ponto que para nós é importante. O Governo português tem várias posições sobre o corte da coesão. Primeiro dizia que não existia, depois dizia que não era bem assim. Houve várias versões ao longo da campanha eleitoral para as europeias. Depois ouvimos o Governo português a assumir finalmente que o corte era inaceitável e que aquela proposta não servia a Portugal. Nós quisemos sempre saber se Portugal estava disposto a vetar esta proposta ou não. Depois ouvimos a senhora comissária portuguesa designada a dizer, na primeira vez que falou sobre o assunto, que a proposta da Comissão era boa. O PSD protestou sobre isso. Protestou porque não considerava que essa fosse a posição portuguesa, nem considerava importante que uma comissária recentemente nomeada não levasse esse tema na sua agenda e esse compromisso não fizesse parte da sua designação. Felizmente, a senhora comissária portuguesa, Elisa Ferreira, veio dizer já, na audição pública que teve, que de facto a proposta era curta e que merecia um esforço maior da Comissão para melhorar. E, portanto, o que nós queremos saber, Sr. Ministro, é que depois de todas estas peripécias ao longo destes 4 anos, se o Governo se vai bater ou não por esse aumento, até onde é que está disponível a ir, já que há 5 países que estão disponíveis a vetar, se for maior que 1%, no caso concreto, se Portugal está disponível para assumir as últimas consequências, sabendo que tem um apoio importante no Parlamento Europeu, não só no negociador principal, que também é português, mas sobretudo na posição de conjunto do Parlamento Europeu, que poderá ir ao encontro dos interesses portugueses. E para já eram estas as nossas perguntas. Muito obrigado.